Já voltou? Falar em cuidar do corpo nessa época é difícil, entendeu? Aí fica todo mundo mais... Feliz ano novo para todos! Está todo mundo mais forte agora. Pois Feliz é, 2021. uma rabanada. Aí É fala em difícil. forma física. Está todo mundo mais forte, João. Todo mundo mais Ricardo, forte. cuidado João. quando você entrar nessa tua linha. Hein? Cuidado quando você começar a conversar sobre isso. Pudim, bolo, rabanada. Não é, Mário? Ó, dona Vamos Iris lá. aí, rapaz. Cuidado. Vamos lá, gente. Segunda-feira. É. Chocolate, não, João? Verdade. Vou fazer a leitura aqui do Minuto de Segunda-feira Sabedoria. disso. A Fátima não tem, não, né? Fátima, não. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria. Adorei essa página. Vão gostar. Aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e, através dela, fornecemos ao organismo a vida e a saúde, trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo o que vive, respira, plantas, animais e criaturas humanas. Se impedirmos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. A respiração é a fonte da vida. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica, que é fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. A importância da respiração. Ensinei meu papai e minha mamãe a fazer aquela respiração lá da yoga. A mamãe falou que deu certo. Puxa 4 vezes, né? Mas quando for soltar, solta bem devagar, contando até 12. Faz isso 4 vezes, várias vezes por dia, e vocês vão ter o oxigênio em todas as partes que o seu organismo precisa. Isso é fundamental. E aí, realmente, as dores vão embora. Tá bom? A gente vai iniciar, então. Eu vou pedir a minha mãe para fazer a prece. Vamos lá, Iris? Mãe? Sim. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, pelo nosso estudo maravilhoso, o primeiro do ano, que esse ano seja de paz, de equilíbrio, de harmonia para todos nós. Que o Senhor Jesus nos ajude a caminhar cada vez mais com o propósito de melhorar cada dia um pouquinho. Que a espiritualidade da casa nos abençoe e esteja conosco sempre para nos orientar na nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado à espiritualidade. Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Melhorando um cadinho, como nosso amigo Jairo fala, a cada dia, né? E aí a gente hoje está fazendo a leitura e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje, do item 11, do primeiro parágrafo, é o nosso amigo Mário. Mário, como é que a gente faz? Seja bem-vindo. Eu coloco primeiro a leitura e depois seu... Eu vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo. Né? Mas toda vez que eu coloco isso aqui, ele vai para o share. Vamos lá, vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. Porque o meu já está aberto aqui. O meu está entrando? Eu não sei. Eu faço aquele share. Está entrando aí? Tá. Ah, então show de bola. Então vamos ver se eu consigo passar por aqui. Você superei minha ignorância tecnológica. Bom, boa noite a todos. Feliz ano novo.
né, que nós possamos ficar em paz. Você vê, né, primeiro, o estudo da tarde sobre o medo, né, nosso sítio, é uma coisa muito importante, né, para a gente, muito importante, tem tudo a ver com isso aqui, cuidar do corpo e do espírito num momento como esse, né? E nós vamos ver que os espíritos perguntaram assim, o Kardec perguntou assim, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Maceração é amassar, danificar através da pressão, da força, né? Martelada, batida, mas nesse caso é mortificação do corpo. O que ele quis dizer isso? É porque no item anterior ele estava perguntando do silício, ou seja, há pessoas que acham que torturando o corpo vão expurgar os seus defeitos e as suas, digamos assim, os seus pecados. Né? Era uma forma de antecipar as expiações, que o corpo que daria, né, a parte negativa que o espírito tem, o que não é verdade. Por isso que Kardec pergunta, isso é feito até hoje, né? E o silício é aquele aparelhinho, né, aquele negocinho de arame que amarra na perna, amarra no braço, amarra no abdômen, o chicote nas costas, para você se torturar e expurgar os seus defeitos, os seus pecados. Então ele pergunta se isso aí levaria à perfeição moral. E diz assim, não, para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que se considere cativa da carne, ou seja, a alma está ligada ao corpo. Então, o que é importante o quê? Cuidar-se do corpo. Essa é a parte do Evangelho. Continua o Evangelho. Para que essa prisioneira, ou seja, a alma viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Já está respondido, né? Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos, o corpo e a alma, em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, né, da alma e do corpo? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Interessante isso, né? Esse é o primeiro parágrafo do Evangelho, como está. Eu coloquei o espírito, o perispírito e o corpo só para lembrar da gente que o perispírito é o nosso corpo, né? É o molde do nosso corpo físico, é o nosso corpo, digamos assim, permanente, relativamente até ao nosso estado de purificação. Então, esse perispírito traz essas coisas todas, de doença, de genes, de marca DNA, RNA, sei lá o nome químico, biológico que tenha, dizendo o seguinte, olha, seu corpo vai ser assim, ou vai ser dessa forma, ou vai ser de outra forma, dependendo da sua evolução. Então, aqui a importância do corpo estar são. E por que será isso? Eu tive que entrar um pouquinho de nada no Evangelho na outra parte do segundo. Só peguei uma frasezinha do segundo parágrafo, tá? Esse aí vocês já ouviram falar, né? Está lá em Mateus 4, e eu agora estou aprendendo com o nosso anexo. Olha lá. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só. Não quer dizer, não vai viver de pão, não. Ele quer dizer o seguinte, nem só de pão, hein? Tem que ter pão. Mas tem que ter a palavra de Deus. Para alimentar o quê? A alma e o espírito. E logo no segundo parágrafo, eu peguei essa frasezinha para a gente poder ter um nexozinho, né, na situação. Por se acharem independência mútua, alma e corpo, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, ele continua dizendo que a alma é importante. Mas que o nosso corpo tem uma razão de ser. Se Deus criou um corpo para a gente encarnar, é nossa obrigação, pela lei de conservação, falando no livro dos Espíritos, manter o nosso corpo o mais possível saudável. Nós temos dificuldades com o corpo porque nós temos vidas anteriores, trazemos um molde perispíritico e o nosso corpo material funciona muitas das vezes como um filtro e muitas das vezes como um inibidor de problemas morais. Né? Eu estava até comentando na sala, não ia dar o exemplo, vou acabar dando. Um cara com 1,62 m, assim, parecido comigo, muito grande, muito forte, ele com um corpo desse tamanho, ele fatalmente vai ser inibido de ter atitudes violentas, porque ele não tem tamanho para brigar. Então, é um inibidor corporal em relação a uma situação moral.
Se ele for inteligente, né? Porque tem baixinho que não é inteligente, apanha muito. Mas vamos lá. Aí nós temos aqui, no livro Céu e Inferno, né, um espírito indolente, ou seja, preguiçoso e fraco, deixará o organismo em estado de atonia, ou seja, abatimento, relativo ao seu caráter. Ao passo que, se o espírito for ativo e enérgico, dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais, ou seja, surgirem essas desordens orgânicas quando você tem abalos morais muito grandes. Isso é fácil, né? Quando a gente tem uma emoção e alguém te dá uma notícia complicada, por exemplo, eu tenho problemas estomacais, problema na pele, mas o meu problema vai logo para o estômago. Na mesma hora, é ali que estoura. Mas eu não tive nada, eu comi normalmente, eu estava bem. Então, o espírito, o seu abalo moral, ele influencia no corpo. Eu quero chegar num ponto, por isso que eu estou dando esse exemplo. É o capítulo 7, tá? Por incrível que pareça, no Código Penal da Vida Futura. Vocês têm que ler o Céu e Inferno, hein? Quem não leu, por favor, vocês vão surpreender com a leitura. Continuando o Céu e Inferno, chamando a Revista Espírita de março de 1869, daí, se puder dar coragem ao poltrão, ou seja, medroso, vereis logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Olha que coisa interessante. Quando você está com medo, você está suando frio, está naquela taquicardia, mas se você tiver coragem, você não está suando frio. Você não está com taquicardia, ou seja, os reflexos físicos, né, dependendo do que você recebe em termos morais, eles são inibidos. É o que ele está falando. Se der coragem ao medroso, ele não vai sofrer os efeitos fisiológicos do medo, como estava falando nosso querido Alcides. Isto prova ainda mais uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Estamos chegando mais próximo de onde eu quero ir. Tem uma perguntinha, não vou dizer o livro, depois vocês vão me dizer. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Já estamos chegando perto da pandemia. As depressões criadas em nós, por nós, pelo abuso de nossas forças, pela rendição ao desequilíbrio, as perturbações em prejuízo dos outros, o que a gente faz errado com os outros, plasmam ruptura na harmonia celular, enfraquecendo nossas defesas e permitindo a invasão microbiana. Ou seja, ele não cria o micróbio, mas ele detona a nossa harmonia e enfraquece as nossas defesas imunológicas. E o micróbio invade. Está lá no capítulo 20, segunda parte, do nosso querido André Luiz, Evolução e Hormônios. Quero deixar espaço para vocês falarem, então estou nessa. Essa aqui é um outro colega também que falou, vamos ver se vocês se lembram. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ou bombardeadas pelos fluxos dos interesses que lhe apraz, que lhe agrada, da alma, né? Promovendo a saúde ou desequilíbrio, ou seja, a conduta mental promove a saúde ou o desequilíbrio. O que mostra que os nossos pensamentos têm força e têm uma vibração, uma carga, e essa carga influi sobre nós e sobre os outros. Aí, ele não satisfeito, os espíritos vêm dizer para a gente assim, olha, ondas contínuas de mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade, que aqui um dos sinônimos é sensualidade, e viciações de qualquer natureza causam degeneração, ou seja, alteração, modificação celular, desativam e enfraquecem os fatores imunológicos, oferecendo campo à instalação de bactérias patológicas, ali é o sinônimo, que é doentias. Quem foi que falou isso para a gente? Está lá no prefácio do livro Painéis de Obsessão, nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Mas eu quero tocar num outro ponto, porque eu estou falando só o seguinte, que é importante cuidar do corpo, da lei de conservação, e que esse corpo todo tranquilo, o nosso espírito pode cuidar do que ele tem que cuidar de verdade. Ele não precisa ficar preocupado com o corpo. Ih, meu corpo está passando mal, meu corpo está assim, meu corpo... E o que facilita? Na hora do sono, que é o que lá no primeiro parágrafo, nós estávamos comentando da Evangelho, diz, ó, quando ele pensa que vai ter aquela liberdade, aquelas possíveis viagens de liberdade, é quando o nosso espírito vai trabalhar durante o sono. Como é que você quer dar energia durante o passe se você está todo doente? Você não come direito, sua barriga está doendo, você não se alimenta, você jejua porque quer
ficar bom, espiritualizado, aí você enfraquece, quando você levanta fica tonto, como é que você vai dar passe? Você precisa receber o passe, é diferente. Como é que você vai doar a sua energia? Então, aí já estamos entrando onde eu quero chegar, no passe. A oração é um passe à distância. O passe é uma transmissão de energia, substitui a molécula mal-sã por uma molécula sã. Mente sã e corpo são. Né? Todo mundo fala isso, enche a boca para falar. Mente sã e corpo são. Então, os dois têm que estar alinhados. É o homem no mundo, não o homem do mundo. Ele se alimenta, ele se veste, ele trabalha, ele usa óculos, porque ele não está enxergando direito, com a vista física, ele usa uma camisa. Se ele puder, ele tem um carro. Se ele puder, ele tem um computador. É o homem no mundo. Mas ele não abdica da parte espiritual. Ele tenta levar isso de acordo com o Evangelho de Jesus, com a espiritualidade. Então, quanto à pandemia, é bom nós pensarmos direitinho. É bom evitarmos os pensamentos negativos, entrarmos nas ondas de pessimismo, entrarmos nas ondas de loucura, nas ondas do medo, e esperemos, Deus está no comando. Esperem os homens de ciência trazerem alguma coisa e vamos raciocinar a respeito. Vamos ouvir as opiniões dos médicos, vamos ouvir as opiniões de todos. Vamos ouvir as opiniões dos espíritos também, que nos dão mensagens. Mas vamos ouvir a opinião de todos, sem medo, sem tanta insegurança, com uma relativa tranquilidade, tomando cuidado, cuidando do corpo, mas cuidando da alma. Porque se você entrar em paranoia, entrar em situações muito alucinadas, mentais ou sentimentais, o que vai acontecer com você? Você vai abrir campo para quê? Derrotando a sua imunidade, não só para as patologias, como até o próprio Covid, como outras, porque não se morre só de Covid. Então, observe que os espíritos já disseram há muitos anos atrás que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, inclusive fazendo mal aos outros, desequilibrando os outros, também fazem com que nós percamos imunidade e tenhamos mais facilidade. Desculpa te interromper, okay? Já estourou o tempo. Estourado e acabado. Muito obrigado. Muito obrigada. Interrompi aqui. Excelente estudo, como sempre, Mário. Muito boas informações que você trouxe, leituras preciosas para a gente refazer ou fazer que ainda não fez. Muito obrigada pelo teu estudo. A gente passa, então, agora para as salas. Vai para a primeira sala, a Ivone Pereira, ficou com a Eloá, com a Georgette, com a Sandra e o Roberto. Bem-vindos. Quem vai falar pelo grupo? Georgette. Libera teu microfone. Oi, boa noite para todos. Eu fui eleita a falar, né? Então, cada um de nós, eles trouxeram os seus pensamentos sobre o corpo, né? E sobre o espírito, né? Então, o Roberto nos apresentou a Igreja Católica, né? Com as macerações que foram feitas e adquiridas, né? Pelos padres. A outra nossa amiga trouxe ela como a Sandra, né? Trouxe a doença dela, pôs a doença dela como diabetes. Ela precisa estar bem para, então, quando ela sentar numa mesa de obsessão, ela estar bem com o seu corpo, para, então, transmitir para outras pessoas, os espíritos sofredores, boas causas, né? E o corpo dela tem que estar sempre bem, mesmo ela sabendo que tem a diabetes como a causa do corpo. E a nossa Eloá, ela trouxe também as pessoas que utilizam muito do corpo para fumar, né? As doenças que às vezes são causadas pelo pulmão, porque as pessoas não respeitam o corpo, né? E eu trago daqui, né, o que a gente vai aprendendo, né? Que o nosso corpo, junto com o nosso espírito, eles se auxiliam. Então, a gente não pode abusar muito do nosso corpo, e também não pode, para que o nosso espírito fique bem.
É isso que Deus quer da gente, né? Que o corpo e o espírito esteja sempre em equilíbrio, né? Aí eu lembrei de uma música, né? Que é feita pelo nosso querido amigo Lenine, né? Que mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, né? Que a gente tem que pensar que a calma é proveniência também e ajuda a alma, né? Então, que a gente tem que sempre ter esse equilíbrio, dar uma respirada, pensar sempre que o corpo nosso não é só corpo nosso, é também o espírito, né? Muito E bom. esse espírito um dia nós vamos entregar a Deus. O nosso corpo fica, mas o nosso espírito vai ter que fazer a sua caminhada. É isso que eu trouxe. Maravilha. Excelente resumo que você fez que o grupo falou. Muito obrigada, Georgette. A gente vai... Obrigada. A gente vai para o Meimei. Ficou com o Alcides, com o Carlos, com a dona Iris e com a Ana. Bem-vindos. Quem falará? Nós tínhamos escalado a Ana. Boa noite para todos. Mas ela falou que não estava preparada. Então, eu vou falar. Carlos. Estão ouvindo? Estamos. Eu botei assim, corpo e alma. Quando conseguimos manter o equilíbrio entre corpo e alma, a gente consegue uma qualidade de vida, né? Que o pessoal tem comentado muito ultimamente. E ambos estão conectados ao ponto do espírito George de afirmar que a alma é prisioneira do corpo. E nós precisamos manter a manutenção desse mesmo. O Alcide ele deu um exemplo muito apropriado, que ele falou assim, que um cirurgião ele precisa de um bom bisturi. E é o que acontece com a gente. A gente precisa de nosso corpo é o espelho da alma. E eu cheguei a comentar com ele que eu estava com dificuldade um pouco, porque a gente sempre fala do cuidar da alma porque reflete no corpo. Mas aí ele estava, né, fazendo a colocação, que como é uma via de mão dupla, se a gente não cuidar do corpo, também podemos danificar o pele do espírito. Ele deu o exemplo do cigarro. E a gente conversando, a gente chegou à conclusão também que a gente, por falta de tempo, às vezes, por falta de disposição física, por estar com a mente muito cansada, a dona Iris também comentou que a gente, todo mundo tem consciência que a gente precisa fazer uma caminhada e a gente, às vezes, não consegue fazer. E que lembramos que a gente pode fazer exercícios do tipo que você citou, exemplo, a respiração. A gente consegue melhorar o corpo, tratar do corpo, sem fazer a tal ginástica que a gente não está conseguindo fazer agora. Alimentação, aí eu botei aqui, evitar a maledicência, né? Vamos controlar a língua, as fofocas, eliminar o ódio do coração, porque aí, né? O desejo de vingança e dominar a nossa ansiedade, que isso tudo dá um reflexo muito negativo no corpo, que vai acabar refletindo na alma e vice-versa, né? Com certeza. Uma via de mão dupla, não tem como separar. Muito bom, Carlos. É exatamente isso, que a gente consiga o equilíbrio, simplesmente. Obrigada, meu amigo. A gente vai para o grupo Emmanuel. Zé, Leiloca, Mário mesmo e a Olívia. Quem vai falar pelo grupo? Bem-vindos. Vai ser você, Zé, ou eu? Fala aí. Zé? Zé fugiu? Acho que ele caiu. Não, tá aqui. Pode falar, senhora. Aí? Então, vamos falar. Vou falar. O que nós conversamos, e todos aí já falaram, né? Que realmente nós temos que cuidar do corpo. Antigamente tinha que ficava maceração, né, que eles falavam, que achava que aí o espírito ficava bem, né? Era comer, ficava purificado. E agora essa galera jovem, eles não pensam, eles pensam que cuidar do corpo é ficar bonito, saradinho, né? Mas o cuidar do corpo é realmente o que todos nós estamos entendendo, que é não comer muito bolo, né? Fazer uma dietinha, se alimentar direito, e principalmente da mente, né? Ter bons pensamentos, fazer assim, coisas agradáveis
a ajudar o próximo, tudo que for agradável, a gente vai, cada vez que você vai fazendo bem, você vai ficando mais equilibrada. E quando você fica equilibrada, com certeza o teu corpo, todo o organismo vai ficando bem, você vai ficando, acho que, imune, né, das doenças. E temos que cuidar do corpo realmente também para trabalhar. Se você vai trabalhar lá no centro, você tem que estar bem. Como você é doente, você vai poder tratar de alguém. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, que nós temos que cuidar mesmo do corpo. Cuidando do corpo, nós estamos cuidando do nosso espírito. Excelente. Equilibrando a mente, que aí fica tudo bem. Acho que é mais ou menos isso. O corpo agradece. Se você está bem, o corpo agradece. Muito obrigada, amiga. O corpo agradece, com certeza. Vamos para o Herculano Pires, com Jorge, Regina e Sônia. Bem-vindos. Quem vai falar? Eu, Adriana. Boa noite a todos. Oi, Soninha. Bem-vinda. O espírito protetor começa logo com uma pergunta. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Então, o texto é bem direto, justamente que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. E como a mensagem nos orienta para que a gente busque tantas as maneiras. Hoje mesmo, tá? A mensagem espiritual para o grupo todo já começou com a receita do amor que a Sâmia leu na primeira página, a palestra do Alcides, que pontuou o egoísmo, pontuou algumas atitudes que levam a consequências que a gente habitualmente não para pensar, né? A gente tem que ter serenidade, cuidar do que se alimenta, cuidar do que fala, com a nossa vibração, com a nossa energia, como já foi colocado por algumas pessoas aí. E eu falei na sala, Adriana, que eu assisti uma palestra falando sobre André Luiz, que André Luiz, quando ele foi informado que ele era suicida, ele se espantou porque ele levava uma vida que, segundo ele, era normal. Ele tinha um poder aquisitivo, então ele vivia de boemia, né? Ele comia bem, ele cometia alguns excessos. E tem um parágrafo aqui que fala de aprisionar, né? Deixa eu pegar aqui o parágrafo, que eu até falei que eu não estava entendendo direito. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade. Então, é justamente quando você consegue dosar até onde a gente pode ir para que não tenha uma consequência, os excessos que a gente comete sem se perceber, às vezes mesmo com uma vibração negativa, sendo pessimista, uma depressão que chega, se aloja e a gente não tem força suficiente no momento para poder expurgar, né? Então, são tantas situações, mas que a orientação principal como o Mário falou mesmo, isso aqui é um parágrafo, quando eu li, eu falei, pequeno, mas dá conteúdo para diversas situações, não é? Para muito assunto, né? Então, a orientação principal é assim, como o Cides falou na palestra dele, não somos um corpo que abriga uma alma, somos uma alma que está num corpo que a gente vai ter que prestar conta, como o Carlos falou. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que a gente é alma eterna, né? Então, o que a gente vai fazer aqui pode trazer sofrimento, consequências que a gente depois vai se arrepender, mais do que a gente mensura, né? Do que a gente pensa. É isso mesmo, exatamente. Falou tudo, Soninha. Resumiu muito bem. Muito obrigada por falar pelo teu grupo. A gente passa para o último, que é o Bezerra de Menezes, ficou com a Eliane, João e Marlúcia. Bem-vindos. Quem vai falar? Oi, Adriana. Oi, boa noite. A gente não conseguiu definir quem iria falar, né? Porque a gente ficou conversando muito e acabou que passou. Posso resumir as colocações do grupo, né? Nós conversamos e vimos, né, que não há necessidade de torturar o corpo para elevarmos nossa condição moral. Pelo contrário, como a alma ela habita o corpo, é imprescindível que cuidemos bem dele, alimentando, né, uma alimentação equilibrada, exercitando e com os asseios, né, a parte de higiene que são necessários, procurando mantê-lo sempre saudável. Aí o João e a Eliane, né, colocaram a questão de hoje, a vida contemporânea, ela facilitar muito
a gente, né? E assim, e acaba dificultando esse exercício do corpo, né? Porque você senta, você tem um controle remoto, você só estica o braço, pega, liga, desliga a televisão, você tem vários tipos de eletrodomésticos modernos, você tem um controle que liga o ar-condicionado, tem um controle que liga a energia elétrica, enfim, tudo leva a essa acomodação, né? E a gente acaba o quê? Como a Iriane falou, você acaba tendo consequências, né, patológicas no seu corpo físico. Então, assim como nós necessitamos viver num ambiente higienizado, salutar, a alma também ela carece de um habitat vigoroso e disposto, né, conforme a página colocou aí. Considerando o homem um ser integral, né, mente, corpo e alma, né, e espírito, a necessidade que cuidemos tanto do corpo quanto da alma, para que essa relação seja harmoniosa, para que um dependa do outro, né, para o aprimoramento moral. Excelente. Então, é muito importante isso, essa Muito dependência do corpo e da alma. Na verdade, um depende do outro, mas de forma harmoniosa. Isso daí. Excelente, Marlúcia. Eu agradeço a todos que participaram, ao Mário pelo estudo que trouxe para a gente, as leituras, e a todos vocês que contribuíram com o estudo do Mário, né? Eu vou pedir ao Zé para fazer a nossa prece final, tá bom, Zé? Zé? Obrigado, Senhor, por mais uma vez estivéssemos aqui reunidos em vosso nome para estudarmos o vosso Evangelho. Que possamos, Senhor, assimilarmos esses ensinamentos e aplicarmos na nossa caminhada evolutiva, fazendo com isso a propagação do vosso Evangelho, esse Evangelho que nos fortifica, que nos dá o ânimo necessário para transpor os obstáculos que surgem no nosso caminho. E, mais uma vez, Senhor, agradecidos estamos e pedimos a vós para darmos como encerrado o estudo dessa noite. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom, Zé. Gratidão mesmo a essa oportunidade que a gente tem aqui, né, de participação de todos, né, todo mundo conversando, lendo, falando, estudando, aprendendo juntos, a cuidar do corpo, né, e do espírito. A música que eu trouxe para a gente ouvir hoje é exatamente sobre isso, cuidar do corpo e do espírito. Deixa eu compartilhar com vocês. É só acertar aqui, que a gente ouça bem. Vamos lá. Amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo. Ainda é tempo de cuidar, não deixe pra depois. Faça do seu corpo um templo, a casa de harmonia. A gente precisa dele pra nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a cada dia que passa. Pergunte o que fizemos hoje de nossa liberdade. O que fizemos de bom, o tempo não para não. Assim disse o poeta, querendo nos alertar. O corpo é instrumento, é forma de crescimento. Não desperdice esse talento, a saúde tem seu valor. O corpo é instrumento, é forma de crescimento. Não desperdice esse talento,
A saúde tem seu valor. É isso aí. Eu sempre costumo relembrar uma coisa que o pediatra dos meus filhos uma vez me disse, quando eu cheguei com um deles com muita febre, e aí ele riu, o médico era um fofo, ele riu, e como que ele está com febre? Que ótimo! Já pensou se o corpo adoecesse e não avisasse a gente? A febre é só um aviso, né? Então, que a gente escute os avisos que o nosso corpo físico nos dá. Porque, como a gente falou outro dia, Deus pode quase tudo, mas fazer a nossa parte ele não pode, não. A nossa parte. Então, que a gente procure uma vida saudável, né? Procure fazer exercício, sim. Procure uma boa alimentação, para a gente poder envelhecer com saúde, né? E trabalhar no bem, no máximo de tempo que a gente puder, né? Nessa vida, nessa encarnação. E fica o recado para todos nós, tá bom? Um beijo no coração de todos. Boa noite, muito obrigada. Fiquem com Deus. Os liberados aí? A todos. Boa noite. Boa noite, Boa Jorge. noite, boa noite. Fique com Bom Deus. final de semana. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até Bom amanhã. final de semana. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite, boa noite. Gente. Com Deus. Boa noite. Beijo, beijo.